Você está feliz com Jesus? Consegue dar um amém, um glória a Deus? Talvez as coisas não estão tão nos trilhos assim, mas o Senhor está com você, nunca se esqueça disso. Amém? Você pode fechar seus olhos? Nós podemos orar por um instante? Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Nós queremos te agradecer, Jesus, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Senhor, nós queremos entregar o nosso louvor, a nossa adoração a ti, Pai, entendendo, Pai, que só o Senhor é digno de louvor, de honra, de glória, de adoração, Pai. Receba o nosso louvor, receba o levantar das nossas mãos, receba, Senhor, tudo aquilo que nós temos para entregar ao Senhor. Nós não somos nada, Senhor, mas nós entregamos tudo ao Senhor nessa noite. E somos gratos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem nos entregado, Pai. Em teu nome nós oramos agradecidos, Pai. Amém, amém, amém. Você pode me ajudar nas palmas? Grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo o tempo. Olha aí pro lado, confere aí. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, e fez tudo ao me dar a salvação. E nós vamos declarar: eu louvarei ao Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Eu sou grato. Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo o tempo. Tenho amigos, família e muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro.
pode aplaudir ao Rei da Glória? Aleluia. Obrigado, Senhor. Como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. Um menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é, e o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. E o céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. E o céu se abre, o céu se abre, o céu começa a se abrir. Toda a terra se dobrou a ti, pois tu és santo. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Você pode levantar as suas mãos e dizer: Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Ninguém me toca como você. Ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar teu rosto sobre mim.
uma só voz, tu és santo. Tu és santo, santo, santo é o Senhor. 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 E o céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos, pelas portas da cidade, na nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti, Senhor. Poderoso Deus, poderoso Deus, tu és o poderoso, e não há outro que se compare a ti. Minha alma anseia por ti. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos.
aos pés da cruz me encontrei. O que tenho te entrego a Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, quem te eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Vamos juntos em uma só voz. Que essa seja a nossa oração nessa noite. Mais uma vez, enche o seu peito e cante. Eu sou teu e tu és meu. Vamos, igreja! A minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendida a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. A pergunta dessa noite é: como praticar a boa mordomia? Queridos, mordomia cristã é uma doutrina. Nós estamos falando nessa série sobre princípios e fundamentos da nossa fé. Mordomia é fundamento, é doutrina cristã. E aí eu queria dizer para você que hoje, aqui na nossa igreja, na nossa realidade, né, na nossa igreja local, nós temos, de uma maneira honesta, nos aplicado a realmente, com muita ética, com muita verdade, com muita honestidade, ensinar as famílias a viverem princípios
espirituais. Como eu me preocupo em trazer, em ensinar a igreja com princípios de Deus. Não é barulho, não é oba-oba, mas precisamos nos fundamentar nessa doutrina que é a sã palavra de Deus. E hoje nós levamos muito a sério essa palavra de libertação, essa palavra de cura, essa palavra para a noiva de Jesus. Nós somos a noiva de Jesus, nós somos parte do exército dele, nós somos filhos dele, e nós precisamos viver conforme ele nos chamou para viver, chamou para ser. Então, diante disso, nós queremos aqui na nossa igreja viver e sermos saudáveis em todas as esferas da nossa vida. Eu oro para que a sua casa seja próspera. Eu oro para que os seus negócios sejam prósperos. Eu oro para que as suas finanças sejam prósperas. Eu oro mesmo. Nós estamos nos organizando para nós termos um tempo com empresários, profissionais liberais, pessoas que até são funcionários, têm um desejo de abrir o seu próprio negócio, mas às vezes precisam de uma gestão, de algumas dicas que está na palavra de Deus. E às vezes a pessoa está patinando na sua vida, muitas vezes na área profissional, porque precisa de um ajuste, e a igreja está aqui para isso. Então, nós queremos sim que você cresça e que você viva aqui e tenha uma experiência de inspiração, uma experiência à luz da palavra de Deus, que traz cura. Não é algo paliativo, simplesmente colocar um band-aid numa ferida e dizer, logo, logo sara. Não, muitas feridas precisam sair pus, muitas feridas precisam serem tratadas. E qual é o melhor remédio que nós temos? A palavra, o Espírito Santo de Deus. Amém, amados? Essa é a palavra. Então, o nosso desejo aqui, hoje, é realmente vivermos e desfrutarmos das bênçãos do céu. E no céu não há escassez, no céu não há avareza, no céu não há boleto, aleluia. No céu não há problemas de âmbito emocional, físico, financeiro. O céu é abundante. Por que Jesus disse, olha, orai assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E depois ele diz o seguinte: venha o teu reino, faça a tua vontade, assim como é no céu. Então, hoje, nós na terra, temos como viver uma atmosfera do céu, sim. Na nossa saúde, na nossa família, na nossa vida espiritual, nas nossas finanças. Temos como viver, só precisamos dar ouvidos, só precisamos nos ajustarmos. Não estou aqui como alguém que quer apontar no dedo na ferida, acusar, falar mal, criticar. Não é o meu papel e a minha função. Não é mensagem recomendada. Gente, eu orei muito para falar sobre esse tema hoje, porque é um tema difícil, é um tema delicado. Posso ser criticado, você pode até pensar, o pastor quer aumentar o caixa da igreja. Não é isso. Sabe o que eu quero? É ver você próspero, abençoado e saudável. É isso. E buscar para mim também. Então vamos lá. Queridos, qual é o tema que tem mais sido abordado nos dias de hoje? Sobre a crise, sobre o governo ou desgoverno, nosso, sobre previdência, futuro do Brasil, como que vai ser, meu Deus, como é que eu vou lidar com a crise, com as questões. E a gente não precisa ser um expert em economia para saber que o Brasil está quebrado. Mas eu digo para você, que nós não andamos segundo a segurança deste mundo. Nós andamos por fé, em fé no Filho de Deus. Quem vive na fé no Filho de Deus aí? Aleluia, aleluia. Nós sabemos que humanamente, no sistema do Brasil, está quebrado, gente.
A gente vê as notícias, conversamos e ouvimos muitos economistas. Mas nós sabemos também que o céu é o céu, e no céu não há dívida, no céu não há problemas. Só que é o seguinte, hoje nós entendemos que a má mordomia atinge os lares e atinge a igreja. A má mordomia, ela rompe um fluxo do céu na nossa casa e também na igreja dele. E é essa a minha preocupação de pastor com vocês. Porque eu tenho que administrar a minha casa. E eu tenho uma igreja para administrar. Não administro sozinho. Só que eu me preocupo em não ser um mau mordomo. E eu me preocupo para que você também não seja. Então, à luz da palavra de Deus, a melhor maneira de ajudarmos uns aos outros muitas vezes não é dar dinheiro a alguém, é falar sobre os princípios que liberta, é falar sobre princípios eternos. A igreja ajuda pessoas que precisam, pelo menos de forma pontual. Mas eu entendo, queridos, que muito mais do que até uma ajuda financeira, é eu entender os princípios eternos para que eu me posicione em Deus. Volto a dizer, o problema, existem problemas de ordem de desemprego, de dificuldade, não, é muita coisa. Mas às vezes, espiritualmente dizendo, tem coisas que estão acontecendo nas nossas vidas que não é normal. É o que precisa de uma intervenção divina. Por isso, eu queria ler um texto com vocês. Mateus. Nós vamos aprender a mordomia de Jesus. Mateus 22. Mateus 22, do versículo 15 ao 22. Isso aqui é libertador, gente. Fica preparado para você explodir daqui a pouco em Deus aí. Eu creio que Deus vai mudar chaves, eu creio que Deus vai abençoar, eu creio que você vai ver um up na sua vida espiritual, na sua mordomia. Olha só, gente, isso aqui é Jesus puro, é palavra do Senhor. Então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Olha só, vamos pegar Jesus na curva. Vamos pegar alguma palavra dele, alguma coisa que nós vamos chegar para cima. Estavam tentando fazer um motim contra Jesus. 16. Enviaram-lhe seus discípulos, junto com os herodianos, que lhe disseram: mestre, ó a conversinha, sabemos que és o que está escrito aí? Íntegro. Sabemos que é íntegro, e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Olha que belo discurso. Dize-nos, pois, qual é a tua opinião? Olha aí, ó, o golpe está aí. Qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Olha o que Jesus responde. Mas Jesus, percebendo a intenção deles, má intenção deles, perguntou: hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Eita Jesus, né? Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhe mostraram um denário, e ele lhes perguntou: de quem é esta imagem e esta inscrição? Qual é a face que está na moeda aí? 21. Olha a mordomia de Jesus. Respondeu: de César, responderam eles. E ele lhes disse: então, deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E ao ouvirem isso, eles ficaram admirados, e deixando-o, retiraram-se. Gente, qual é a mordomia cristã? Dai a César o que é de César. O meu papel de responsável cidadão
né? Quantos aqui fizeram imposto de renda? O leão foi... Tudo bem, também fiz. Eu dei a César o que é de César. Mas espera aí, e na minha casa, quem governa? Eu preciso dar a Deus o que é de Deus. Já começamos aí. Numa intencionalidade, quiseram pegar Jesus, quiseram abordar Jesus de uma maneira intencional, má. Mas Jesus, com sua sabedoria, vendo a intenção do coração, disse: hipócritas, qual é a imagem que está aqui na moeda? A de César. Pois é, então dê a de César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Agora, o que é de Deus? Eu pergunto para você, o que é de Deus? Diga: a minha vida. Minha vida. O que é de Deus? A minha casa. O que é de Deus? Os meus recursos. O que é de Deus? Os meus bens. Tudo é dele. Mas diante do que eu tenho, do que eu sou e do que eu tenho, eu preciso, por responsabilidade ética e moral, dar a César o que é de César. Não paga conta de água não para ver, não faz compra do mês não para você ver. Fica devendo, o que vai acontecer? A conta vai chegar. Então por que eu não trato as coisas de Deus, o dar a Deus o que é de Deus, da mesma maneira que dá a César o que é de César? A gente tem mais medo do imperador do que do próprio Deus. A gente tem mais medo de pessoas, de sistemas, do que do próprio Deus. Ah, Deus é amor, tudo bem, eu concordo com você, mas dá a Deus o que é de Deus. Queridos, como praticar a boa mordomia? Oséias diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E aí, nós vamos juntos aqui crescer nessa área e ver o que Deus tem a nos dizer sobre essa área tão importante das nossas vidas, porque tem muitas instruções que são bem-vindas. Não fique chateado comigo, eu estou aqui também para crescer, eu também estou aqui para avançar, eu também estou aqui para desenvolver a boa mordomia, porque a boa mordomia, amados, não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com recursos, faz parte. Mas hoje nós vamos nos atentar e realmente trabalhar com essa área que realmente tem sido o grande desafio de muitos irmãos, que tem tirado a paz dentro de casa, que tem tirado a paz. O profeta Oséias faz uma declaração: o meu povo padece porque lhe falta conhecimento. Sabe por que falta conhecimento? Porque não tem quem ensine. Eu estou aqui para te ensinar, eu estou aqui para orar com você, eu estou aqui para ser profeta de Deus, para dizer: vamos colocar a nossa casa em ordem, porque Deus quer fazer algo, coisas extraordinárias, sobrenaturais. Amados, pensa comigo, todas as pessoas que se converteram a Jesus, nós que estamos um tempo já na jornada, ou você que tem chego agora, né, pela primeira vez, ou um tempo pequeno nessa jornada cristã, qual é a referência que você tem de finanças, de sexo, de hombridade, de mulher virtuosa? Tudo que a gente aprendeu foi no mundo. Os nossos pais passaram para nós o que eles tinham. E mesmo quem nasceu no berço evangélico, teve dificuldade de avançar em algumas coisas. A referência, a maioria das pessoas tiveram uma referência lá fora, aí chega na igreja. Chega na igreja que é uma mágica. Chega na igreja, como é que pode eu dar 10%, eu dar parte do meu salário, da minha renda para Deus? Pois é aí que tem um negócio. Mas quando a gente estava em festas, começou a festa do peão. Tem gente lá que eu conheço, que eu não vou citar nome, lá perto de casa, vai todas as noites, ainda pede oração, pede para Deus limpar o templo. Oh meu Deus, pede para Deus não fazer muito frio. Pois é, aí é a referência que ele tem.
Aí chega na igreja, o pastor fala de fidelidade, gratidão, generosidade, mas aí foi em festa de peão, foi em rave, usava droga, bebia que nem e não reclamava. Agora vem para Jesus, entrega a sua vida, entrega seu coração e fala para ser generoso, fala para entregar não só a sua vida, mas parte dos seus recursos. Deus dá 100, pede 10 para ver onde está o nosso coração, e a gente às vezes reclama. Você percebe? Então hoje é uma puxadinha de orelha, mas com muito amor, porque a palavra de Deus é a palavra que liberta, é a palavra que restaura. E eu creio nisso. Queridos, pensa comigo. Gente vivendo situações comportamentais, assim, totalmente fora de si. Totalmente fora de si. A maioria de nós aprendeu sobre finanças do mundo, e no mundo o grande problema é o dinheiro. A palavra de Deus nos revela que diz assim, o problema não é ter dinheiro. Quem quer ter dinheiro aqui? Não, você perdeu uma oportunidade. Oi, quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro aqui? Eu quero dinheiro, Senhor. Tudo bem. O problema é o amor ao dinheiro. Se o dinheiro trocar de lugar, aí é complicado. A Bíblia diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas ter dinheiro é bom? Óbvio. Precisamos de dinheiro? Sim. Só que um detalhe importante: nós somos senhores do dinheiro e não servos escravos dele. Essa é a questão. Então, pessoas matam por dinheiro, pessoas enganam por dinheiro, pessoas manipulam por dinheiro, porque o amor está no dinheiro. Pessoas fazem atrocidades por causa do dinheiro. Eu sei, gente, é um assunto difícil de falar, mas realmente eu fui movido no meu espírito em oração para falar sobre esse assunto na igreja, para a igreja, porque eu tenho certeza que traz uma incomodação, um desconforto, e isso é uma coisa que nós precisamos romper. Nós precisamos romper de uma vez por todos. Como eu falei aqui, o pastor está pregando de dinheiro porque quer que o caixa da igreja aumente. Não. Que bom que seja, porque está com um monte de projeto por fazer. Só que, muito mais do que isso, a minha intenção é ensinar, é apontar, dar apontamentos da palavra de Deus. Nessa série, amados, nós vamos falar sobre finanças por uma única razão: dar apontamentos para nós nos posicionarmos em relação a isso. E você vai receber, amanhã esse esboço está no grupo da igreja, você vai compartilhar com alguém que você conhece, que tem empresa, que está passando um momento difícil, à luz da palavra de Deus, vai fazer uma oração por mensagem, e vai dizer: olha, eu pensei em você, estou enviando essa mensagem que foi pregada na igreja. Não fala meu nome não, está ali, o esboço nem tem meu nome. Assim, recebi essa palavra, eu quero compartilhar com você. E nessa série nós vamos falar sobre esses princípios. Queridos, a mordomia cristã não é só sobre finanças, mas é uma área que somos provados diariamente. Presta atenção, a mordomia cristã é uma resposta ao mundo de quem verdadeiramente está sob governo. Escrevi errado. Sob o governo da minha vida. A mordomia cristã é uma resposta dos céus de como eu me comporto diante dos recursos que Deus me dá. E eu queria que você repetisse comigo bem forte isso que eu coloquei aqui. Sou mordomo e não dono. Vamos lá? Sou mordomo e não... Mais uma vez. Sou mordomo e não... Dono é Ele.
nós só administramos. Tem gente que acha que é dono, mas o fim é complicado. Mas nós somos mordomos, somos servos, Senhor é Ele. E sobre essa ótica, a mordomia é sempre e sempre será um teste para ver onde está o nosso coração. Queridos, a Juliana já pregou aqui. De manhã o Renato falou a mesma coisa que a Juliana. Renato ligou para você que eu fiquei sabendo. Ligou. A mesma coisa, a mesmíssima. E ele não sabia sobre o que eu ia falar. Então a mordomia é um teste para onde está o nosso coração. Quer ver uma coisa? Deus dá talentos e fala o seguinte: agora você multiplica. Deus dá cidades, na parábola das cidades, que fala sobre as cidades, que eu já vou ler com vocês aqui. E Deus faz um teste. Vamos ver onde está o seu coração. Deus dá dons que pertencem a Ele, e Ele nos faz testes. Deus fala o seguinte: a única vez na Bíblia, em Malaquias, Deus diz: fazei prova de mim, porque eu sou fiel. E se você for fiel e obediente, abrirei as janelas dos céus e derramarei bênçãos sem medidas. O Senhor disse: fazei, pode fazer prova. A Juliana falou isso aqui. Fazei prova de mim. E a gente pensa que fazer prova de Deus é colocar Deus à parede e falar assim: o Senhor é obrigado a me abençoar. Não, porque Ele já nos deu tudo. A Bíblia diz que se eu for fiel, o mordomo fiel, pode dizer: Senhor, é a tua palavra que disse, é o Senhor. Existem recompensas espirituais, que nós vamos ver aqui, para abençoar os mordomos fiéis. E eu queria trazer algumas prévias. E eu queria ler com você Provérbios 10, 22, diz assim: a bênção do Senhor traz riquezas e não inclui dor alguma. Deus tem prazer em abençoar os seus filhos, Deus tem prazer em abençoar a sua igreja, Deus tem prazer em abençoar a sua noiva. Então olha só, a bênção do Senhor traz riquezas, é a bênção dele, mas não gera dor, porque não é algo que eu preciso buscar, colocá-lo na parede. Não, ele já é o grande doador. E à medida que eu me tenho esse comportamento com as bênçãos de Deus, não vai criar em mim dores nenhuma, porque eu vou ser bom administrador. Gente, eu vou falar a verdade para você. Tem gente aqui que tem capacidade de ganhar 3, 4, 5 vezes, como a Juliana falou. Sabe por que Deus não abre a porta? Porque não é fiel nem no pouco. E Deus não é responsável. Deus não é responsável. Olha só, afirmações prévias. Primeira coisa, Deus tem prazer em nos recompensar. Ele é o grande doador, Ele tem prazer. Isso para nós é muito libertador. Por que é libertador? Porque a primeira coisa que o ser humano busca é essa questão de segurança, de querer que as coisas sejam da maneira que ela quer, ou ele quer, que tudo tem que ser redondinho. Isso não é problema nenhum com isso, mas às vezes colocam o dinheiro acima, a situação financeira acima, o dinheiro acima de Deus. Não, está errado, a gente precisa entender isso. Tem gente que manda sacrificar animais, bichos, para ter dinheiro. Gente, tem cantores aí, não posso dizer o nome, mas tem cantores, tem celebridades que estão nadando de braçadas, só que fizeram pactos com Satanás. E acredite você, tem crente que até hoje anda com romã na carteira, $1 na carteira, dizendo que vai estar orando por prosperidade. Meu irmão, em nome de Jesus. Que anda com
com coisas místicas para pedir prosperidade? Então, o problema do ser humano é o amor ao dinheiro. A falta de conhecimento é tanta de muitas pessoas, e também as pessoas pensam que Deus quer tirar dinheiro delas. A Juliana também falou aqui, Deus não precisa. Sabe o que Deus quer? É o nosso coração. Sabe o que Deus quer? Destronar Mamon das nossas vidas, é isso que Ele quer. Porque eu não vou tirar sorrisos de Deus, dando excelentes ofertas, mas se o meu coração não está nele. Não tem aquela história do fariseu e do publicano. O fariseu, Senhor, sou dizimista, olha a oferta que eu dou, Senhor. Eu dei, Senhor, isso para a igreja. Ah, Senhor, eu sou bom. E o publicano, Senhor, tem misericórdia, porque eu não tenho R$1, Senhor. Oh meu Deus, me ajuda. Quem que agradou o coração de Deus? O fariseu ou o publicano? Aquele que é sincero. O que tirou os suspiros de Deus, de Jesus, foi aquela mulher que entregou as moedinhas. Entregou tudo que ela tinha. Não é quantidade, não é valor, não é montante, mas é atitude de coração. Mordomia tem tudo a ver com atitude de coração. Amém, amados? Então olha só o que diz a Bíblia. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, que recompensa aqueles que o buscam. Mordomia é fé. Mordomia é entender que tudo é o sobrenatural agindo na minha vida. Isso é uma mordomia cristã. Olha só o que diz: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado, presta atenção nessa palavra, olha só que poderosa que é. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, o quê? O que deixou para trás? Casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura, a vida eterna. O que Jesus tem para nos ensinar hoje? Que à medida que eu entrego para Ele, Deus supre com maestria, com abundância, tudo que eu deixei por causa dEle. Isso é poderoso demais. A Bíblia diz o quê? 100 vezes mais. E não é uma questão assim, de barganha. Não, a Bíblia diz o seguinte, ninguém que tenha deixado tudo isso aqui, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber. À medida que eu trabalho para o reino, à medida que eu entrego o meu coração, à medida que eu sirvo ao Senhor, Ele está cuidando de tudo que eu preciso, de tudo que eu necessito. Isso é poderoso demais. Deus ama quando obedecemos e honramos os seus princípios. Outra coisa, outra afirmação, o Senhor abençoa a boa administração. Muito bem, você imagina só Deus chegando para nós. Eu falei de manhã, eu vou falar para você, eu tenho meu filho, e às vezes a minha esposa, na verdade, chegou para mim e falou assim, bem, tá chegando frio, que frio quase não vem, porque eu estou suando igual uma, né? Tem frio, muito frio não, mas o Lucas não tem roupinha de frio, tá, a gente vai precisar ajeitar. Eu falei, beleza amor, amém, vamos nos organizar, ok, tudo bem. Não foi o Lucas que pediu, foi os pais que decidiram dar, porque o filho não pediu. Assim é Deus com a gente. Ele vê a nossa necessidade, se antecipa e nos abençoa. Amém, amados? Por isso que eu digo para você, quem se antecipa governa. Deus, nós não vamos nunca ganhar de Deus na antecipação. Sabe por quê? Porque Ele está vendo que nós estamos cuidando bem do nosso filho. E quando o meu filho precisa de uma necessidade, ele não precisa pedir para o pai. O pai e a mãe dizem e falam assim, ele precisa disso. Qual é o pai ou a mãe que um filho pedir pão lhe dará pedra? Não tem, gente. Deus tem prazer em abençoar. Agora imagina só, Deus
dizer isso para nós. Muito bem. Eu disse até um exemplo aqui, meu filho tirou 9,8 na prova. Do que foi a prova mesmo, amor? Português. E o Lucas é assim, ó. Ele é um menino muito inteligente. Ele estuda 5 minutos. Mas assim, com muita insistência. 5 minutos. Estudei, pai. Filho, estuda de... Aí vou lá, tiro com ele. Estudei, pai. Tá bom, ele faz a prova e tira a nota boa. Tirou 9,8. Eu falei assim, ele chegou no carro, nossa, com um sorriso aqui, né? Papai, tirei uma nota excelente. Falei, fala, filho. Tirei 9,8 tal da prova, papai começou a contar, tal. Falei, uau, filho, muito bem, filho. Parabéns. Aí é um evento, né? Aí você tem que aproveitar o evento, porque depois vem o 6, o 7, não sabe, né? Aproveita o evento. Aí eu falei assim, papai ficou muito feliz por você. Agora imagina Deus olhar para nós, na prova da vida, e dizer, muito bem. Dizer para mim e para você, meu servo, respondeu o Senhor, muito bem, meu servo, respondeu o Senhor, por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. Aqui está falando sobre a parábola das 10 minas. Queridos, não adianta. Se eu for mau administrador, Deus vai permitir que eu não... Como que eu posso dizer para trazer clareza para você e não ser mal interpretado? Quando um mau mordomo não faz o que foi chamado para fazer, Deus vê o bom mordomo, tira do mal para dar para o fiel. Está aqui. Então, precisamos ser bons mordomos de Deus. Os filhos irresponsáveis terão o necessário, mas nunca viverão o sobrenatural. Deus vai suprir a sua necessidade? Vai, porque Ele é Deus. Mas o sobrenatural para os mordomos fiéis. Gente, por favor, abra o seu coração, a sua mente, para entender esse princípio. Para entender o cerne dessa mensagem. Não estou aqui para condenar, para falar mal. Não. Eu já falei isso e estou repetindo de novo. Eu estou falando para te orientar. A parábola diz das 10 minas que Deus tira dos filhos irresponsáveis e transfere as bênçãos para os filhos que são fiéis, prudentes e obedientes. Uma pessoa que não sabe lidar, como eu falei, com o salário que ganha, gente, pode orar por um salário maior, só que não tem mais muito sentido. Então, Deus pode te dar? Deus pode te dar, mas Deus vai ver o comportamento, Deus vai ver o seu coração, porque Deus não é desperdiçador. Diga assim comigo, Deus é justo. Então a essência dessa parábola das 10 minas que eu estou dizendo, é um senhor da fazenda que deixa os seus servos ali, e diz, olha, administra para mim. Aí eu pergunto para mim e para você, como que está sendo a nossa administração? Como que está sendo a administração da nossa casa? Como está sendo a administração daquilo que Deus tem permitido que nós tenhamos? Como é que nós estamos lidando com essa questão? É muito sério, gente, isso é muito sério. Assim como Jesus voltará, e quando Ele voltar, Ele vai encontrar em nós, bom administrador, um servo bom e fiel, ou aquele que desperdiçou, aquele que perdeu o time, aquele que não foi obediente. Qual é o nível de mordomia que nós estamos? E mordomia, lembre-se que mordomia é tempo, dons, família, ministério, recursos. Isso é mordomia. Amém, gente? Isso é mordomia cristã. Então a gente precisa honrá-lo. Você tem uma planilha de gastos mensais? Você sabe onde vai o dinheiro?
Você sabe onde vai cada coisa que você gasta? Você tem sido sábio na sua administração? Você governa o dinheiro ou o dinheiro governa você? É sobre isso que estamos falando. Outra coisa e outras afirmações para nós avançarmos aqui. Deus sempre usa o dinheiro para testar o nosso coração. Porque para a maioria das pessoas, o dinheiro é usado apenas para comprar coisas, para adquirir coisas. Na verdade, presta atenção, o dinheiro, o recurso, é um meio de comprar, não é o fim. Por quê? Olha o que Jesus falou: onde estiver o seu tesouro, onde estiver, não está passando aqui, ó. Travou. Onde estiver o seu tesouro, tenta alguém passar para mim, por favor. Onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Queridos, o mestre Jesus, ele usou 30% do ensino dele para falar sobre recursos, para falar sobre finanças, para falar sobre coisas relacionadas. Obrigado. Para falar sobre coisas sobre o ensinamento sobre a questão dinheiro. Ele citou aproximadamente 500 versículos sobre salvação e mais de 2.600 sobre a questão do dinheiro, relacionados a dinheiro. Por quê? Porque Jesus ele entendia que isso era o mal. Ele entendia que isso era necessário para trazer luz, para trazer ensinamento. O dinheiro é a paixão do ser humano, por isso nós precisamos guardar o nosso coração. A Bíblia diz, aleluia, farei de você um grande povo, diz para Abraão, Gênesis 12, farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Queridos, o que a mordomia é para nós? Como que Deus trabalha em questão das bênçãos que Ele nos dá? A mordomia cristã é para abençoar. Os recursos da nossa vida são para abençoar pessoas. É isso. Recursos são para abençoar pessoas. Eu pergunto a vocês, senhores e senhoras, por que Deus prosperaria você? Por que Deus prosperaria os seus negócios? Por que Deus prosperaria a sua casa? Por que Deus prosperaria a igreja? Se não for para abençoar, esquece. Não adianta. Então, é sobre isso, vocês entendem? À luz da palavra de Deus. Então, olha o que o apóstolo Paulo diz, segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 8. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Sabe quem patrocina o seu ministério, a sua vida aqui na terra? Os céus. Não é o governo, não é o homem, é o Senhor. Sabe quem patrocina a sua estadia nessa terra? Os céus. A Ju bem colocou que nós usamos ouro numa aliança, né? Gente, eu não sou contra a prosperidade, não. Eu não sou contra, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nós precisamos ser bons mordomos, porque a mordomia é uma prestação de contas. E a Juliana falou muito bem, que no céu terá ruas de ouro. Uma coisa que na terra tem valor, Jesus, o Senhor, né? Diz que vai colocar debaixo dos nossos pés, porque não tem sentido. Então, o que eu quero dizer, que nós precisamos dar valor às coisas que são eternas e não temporais. A Bíblia diz, pensai nas coisas lá do alto.
Não estou dizendo que não é para você ter uma boa casa, não estou dizendo que não é para você ter uma boa roupa, não estou dizendo que não é para você não ter um bom calçado, um bom carro, não estou dizendo que não é para você trabalhar, para você estudar, para você querer vencer, para você querer almejar melhorias, não estou dizendo nada disso, isso é de Deus, isso é bênção. Isso abençoa a igreja, isso fortalece a igreja, e eu creio em nome de Jesus, que aqui em nome de Jesus não teremos desempregados, pessoas não teremos em nome de Jesus. Mas a verdade é, amados, que Deus é tão poderoso que acrescenta graça na nossa vida, para suprir todas as coisas em todo tempo, e é o que é necessário. Porque enquanto Ele não vem, nós estamos indo, fazendo a nossa parte, o nosso papel, e Ele está suprindo, Ele está abençoando. Amados, olha só, o final, ou afinal, o que significa a vida abençoada? O que significa ter uma vida abençoada? Você podia dizer comigo isso? Vamos lá no 3? 1, 2, 3. Ter um poder sobrenatural trabalhando em nosso favor. Isso é a mordomia. Isso é a essência de quem é o mordomo fiel. É o sobrenatural trabalhando no nosso natural. Quem aqui já recebeu mimos de Deus, presentes de Deus inesperados? Você pensou em algo, Deus revolucionou. Deus, assim, deu um up. Eu falei assim, não, eu vou abençoar meu filho, porque eu vejo o coração dele, deixa eu abençoar ele, né? Você pedir algo para Deus e Deus vai te surpreender. Deus te surpreende. Não é só, às vezes, com recursos, mas com uma palavra, mas com uma atitude de uma pessoa lembrar de você. Gente, aconteceu algo na nossa vida, em casa esses dias. Eu fui viajar, fiquei a semana toda lá em São José dos Campos. Obrigado, preciso agradecer publicamente aqui o carinho que vocês tiveram com a minha família, né? Vários irmãos, pastor, eu preciso de alguma coisa, glória a Deus, obrigado, né? Tinha meus pais, tinha meu sogro também, deram todo o suporte, mas assim, os irmãos oraram por nós, muito obrigado. Mas já na segunda-feira, a minha esposa me manda uma foto, com uma torta que ela recebeu, com uma cartinha de uma irmã aqui da igreja, dizendo, pastora, olha, é um presente para vocês, desfruta com seus filhos. Eu falei assim, guarda um pedaço para mim, em nome de Jesus. Mas não deu certo. Uma semana fora já foi, né? Abre a geladeira, olha aquela torta. Eu falei assim, é a tentação, né? Mas tudo bem, brincadeira. Aí eu falei, bem, pode comer com as crianças, não tem problema nenhum não. Eu já fico feliz, né, por vocês. Uma torta, tal, né, maravilhosa. Mas uma cartinha de uma irmã da igreja, pastora, Deus está cuidando de tudo, Deus abençoe, precisa de alguma coisa, estamos aqui. Vários irmãos mandaram mensagem, queridos, gratidão, gratidão, gratidão. Então, você vê como que Deus cuida das mínimas coisas. É só você ser fiel a Deus, sabe? Você confiar naquele que te escolheu, que te chamou, que tem te abençoado. Nunca se esqueça que uma vida abençoada é ter um poder sobrenatural, trabalhando no seu natural, trabalhando a seu favor. E a dinâmica é muito simples de Deus. Ser abençoado é contar com o poder sobrenatural de Deus, agindo em nossas vidas, quando obedecemos e somos fiéis. Gente, Deus abençoa tanto aquele que é obediente. Você não recompensa o seu filho pela obediência dele? Quanto mais Deus, no mundo desse. Meu Deus, Deus olha para nós e fala assim, ó, eu vou derramar bênçãos, porque eu sei que o coração dele não vai mudar. Eu vou abençoar, eu vou abrir portas, eu vou escancarar portas, porque eu sei que o coração dele não vai mudar, que o coração dela não vai mudar. Mas o problema é que Deus conhece o nosso passado, nosso presente, nosso futuro, e às vezes Ele quer nos abençoar, mas Ele diz, não posso, porque senão vou estragar Ele, senão vou até tirar Ele da minha presença. Olha só o que Deus pensa de nós. Eu não vou abençoar, escancarar as portas, porque Ele vai me deixar. Isso aqui é muito sério. Deus não quer te perder.
Deus não quer te perder para Mamon, Deus não quer te perder para Satanás, Deus não quer te perder para uma paixão, por um desejo. E é isso que Deus quer fazer de nós. Olha só o que diz aqui o texto: tragam todos os dízimos da colheita do terceiro ano, armazenando-os em sua própria cidade, para que os levitas que não possuem propriedade nem herança, e os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem na cidade, venham comer e saciar-se, para que o Senhor, o seu Deus, o abençoe em todo o trabalho das suas mãos. Ah, pastor, mas está no Antigo Testamento. Eu já vou te explicar isso. O teu dízimo, a tua fidelidade a Deus é para abençoar a cidade, é para abençoar as pessoas, é para abençoar realmente quem precisa ouvir o Evangelho. Por isso, amados, por isso que é muito importante que você entenda esse princípio, porque quando você entende esse princípio, você obedece esse princípio, e ao obedecer esse princípio, o céu se abre sobre a sua vida, e obedecendo esse princípio com os céus abertos, a comunidade, a família espiritual onde você pertence, abençoa outras pessoas. É sobre isso que estamos falando. Olha o texto: dele generosamente e sem relutância no coração, pois por isso o Senhor, o seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo o que fizer. Tudo o que fizer. Vamos trabalhar com alguns princípios rápidos aqui para a gente orar. Princípios para uma vida abençoada. O que é uma vida abençoada, igreja? É o sobrenatural agindo nas nossas vidas. Primeira coisa, coloque Deus em primeiro lugar. Diz o texto: separem para o Senhor o primeiro nascido de todo ventre. Todos os primeiros machos de seus rebanhos pertencem ao Senhor. Isso aqui é uma cultura. É a cultura do primeiro. É a cultura da primícia, de filhos, de crias, de lavouras. Tudo tinha que ser entregue primeiro ao Senhor. Aquelas crianças nazireus que eram consagrados a Deus, assim como foi João Batista, assim como foi outros homens, outros profetas, entregues a Deus desde o ventre. Ana, quando recebeu Samuel, enfim, muitos outros exemplos que entregaram. Deus, ele nasceu, é do Senhor. E fora animais, fora outras coisas, enfim, tudo isso é o primeiro. Os fazendeiros faziam isso. Cria, plantações, cereais, enfim, o princípio é o mesmo. E hoje, o princípio para nós é: eu não tenho milho, trigo, ovelha, eu tenho o quê? O que eu tenho hoje? Dinheiro, recursos. E é isso que a gente precisa entender. Então tudo isso era consagrado a Deus. Tudo na Bíblia aponta para Jesus. A ordem foi estabelecida para nós seres humanos. Deus executou o princípio do primeiro. Olha só o que diz. Aí eu falo para você que aqui acaba com tudo. Porque Deus amou o mundo. Vamos lá. Vamos lá. De tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Como é que Deus vai pedir algo para você, para mim, que ele não tenha sido feito antes, que ele não fez antes? Então tudo isso, separem primeiro para o Senhor, lá em Êxodo 13, 12 e 13 que nós lemos, para depois vem João. Deus pediu sempre o primeiro, mas ele foi o primeiro a entregar o seu único filho. Ele decidiu entregar Jesus, por amor. Então a cultura do primeiro, Deus estabeleceu para nós. Deus nos deu o seu primeiro. Deus nos deu o seu filho, que pela fé o aceitamos como Senhor das nossas vidas. E ele começou a revolucionar toda a nossa história. Queridos,
Isso aqui que eu vou dizer para você é muito sério. Deus sabia que na entrega do seu filho Jesus, muitos iam crer nele. Então, por causa de um sacrifício que Deus fez entregando Jesus, muitos outros foram redimidos por causa da entrega. O que é mordomia cristã, irmãos? É eu entregar o primeiro para Deus redimir o restante. O primeiro chama-se primícia. E toda primícia nunca será perdida ou esquecida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, que entregou. Mas no Antigo Testamento, Ele já tinha dado a ordem. O primeiro é de Deus, o primeiro é meu, o primeiro é meu. Aí veio Jesus, na graça, dizendo, olha, eu vou continuar porque eu não mudo. E Deus entrega o seu filho. Segunda coisa que nós queremos trabalhar de princípio é que a entrega das suas primícias tem que ser no lugar correto. O lugar da entrega já estava estabelecido pelo Senhor. Olha só, tragam ao santuário do Senhor, o seu Deus, o melhor dos primeiros frutos da sua colheita. Onde está isso? Êxodo 23, 19. Então eu e você podemos ofertar e abençoar muita gente. Só que nós não temos o direito de administrar aquilo que é dele. Dízimo não é para ser administrado por nós mesmos. Deus já deixou 90. O dízimo é para nós entregarmos a casa do Senhor, para que essa receita, essas entradas sejam administradas para abençoar outras pessoas. E os 90% que fica conosco é para o nosso uso. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém? Então, olha só o que diz a Bíblia. Honre, Provérbios 13, 9 e 10. Honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos da sua renda. Você pode comprar cesta básica, você pode comprar roupa, você pode comprar o que você quiser, mas isso é uma oferta. O dízimo, o primeiro, é entregue na casa do Senhor. Quem estabeleceu isso não sou eu. É a palavra de Deus. Amém, queridos? E nós queremos assim. Nós queremos nessa ordem que Deus estabeleceu. Por isso, que quem administra isso, onde você entrega, você entregou, nós entregamos. Eu falo para vocês que é um assunto muito delicado, porque eu já vi, sou dizimista desde os meus 14 anos, só que eu já vi gente empregando mal as finanças da igreja, mas não cabe a gente, cabe a Deus. Nós estamos obedecendo. Por isso que hoje, o conselho está aqui, o Mário e o Marcelo, né? De manhã estava o Jonas e o Rafa. E eu disse de manhã, eu vou dizer à noite. E eles estão aqui, vocês podem confirmar com eles. Eu não tenho senha de banco, eu não tenho token do banco, eu não sei quem é dizimista, quem é ofertante, não sei. Por quê? Porque é um princípio que Deus colocou no meu coração. Eu não quero olhar a ovelha como cifrão e como código de barra. Eu quero olhar como vida, como ovelha, como pessoa. É feito um relatório e a gente ora, vê as necessidades da igreja e a gente vai avançando naquilo que o Senhor permite. Ninguém toma decisão sozinho, ninguém investe sozinho, é tudo no coletivo. Porque a gente entende que isso é muito sério. Isso é muito sério. Administrar o que é do Senhor já é difícil. Já é desafiador administrar o que Deus deixa conosco. Imagina o que é do Senhor. Por isso, amados, é muita responsabilidade. E o princípio avança naquilo que eu vou dizer para você aqui, ó. Isso é sério, tá esquentando, já vou terminar, tá esquentando. Jericó. Pastor, o que tem a ver mulher de Jericó com
princípio de mordomia cristã. Eu vou te explicar. Jericó é a primeira cidade. Diga assim, a primeira. E quando o povo estava escravo no Egito, Deus tira eles de lá, promete uma terra que mana leite e mel. E quando eles chegaram, vou contar o pano de fundo para vocês. Viram que tinha gente morando ali. Então Deus disse para eles: preparem-se que vocês vão guerrear, eu estarei com vocês. Ok. Lutaram, venceram, fizeram o seguinte: durante 7 dias, deram voltas sobre Jericó. E no último dia deram 7 voltas, ok? E a Bíblia diz que a muralha veio ao chão, de forma sobrenatural, porque eram pedras, era uma muralha gigante, caíram ao chão, onde eles tiveram êxito, onde eles tiveram vitória. Só que tem um detalhe: Jericó era a primeira o quê? Primeira cidade. E Deus falou com ele, com Josué, falou assim: olha, eu vou dar a vocês vitória. Só que aí tinha um caboclo aqui, como é o nome dele aqui? Acã. Que ele viu uma oportunidade e ele pegou coisas que não era para ele pegar e levou consigo. E a Bíblia cita aqui que depois que eles foram, olha só, Deus estava com eles, as muralhas veio ao chão. Agora presta atenção, Jericó era a primeira cidade. Depois disso venceram e disse: todo ouro, toda prata, Deus ordenou para eles, que vocês acharem, leve para o santuário. A primeira cidade de Deus. Todos obedeceram, menos Acã. Ele pegou algumas coisas e guardou para ele. E Deus viu. E sabe o que aconteceu? O povo de Deus começou a perder. Às vezes a gente é assim, quer dar uma de Acã, não é? Quer pegar o que é de Deus. Ah, não. Vou pegar aqui um pouquinho. Isso é sério. E aí, olha o que a Bíblia fala. Após isso foram para a próxima cidade, bem menor que Jericó. Está na Bíblia aí, ó. Josué pediu para que uma pequena tropa fosse guerrear. Ali foram vencidos, e depois na outra cidade também foram vencidos. Josué então vai consultar Deus e dizer: Senhor, o que está acontecendo? Sabe o que Deus respondeu para Josué? Pois é, Josué, pegaram o que é meu. Jericó era a primeira cidade, venceram, porque obedeceram. Acã foi e você percebe que uma má mordomia pode corromper muitos, até gerações, sua casa, a igreja. Você percebe que isso é muito sério? E olha só, Josué então consulta a Deus e diz: pegaram o que é meu. Aí diz o texto aqui na história: foram de barraca em barraca. Quando foram na barraca de Acã, acharam que ele tinha roubado. Por isso Israel foi derrotada. E diante disso que eu estou falando, Deus nos tira do pecado, do vício, da miséria, da escassez e nos abençoa. Porque quando Ele nos abençoa, nós não podemos ver as costas para Ele. Precisamos continuar agradando o coração dEle com a nossa vida. Agora um princípio que eu estou terminando. Malaquias 3, 8 e 9. Pastor, você vai vir com o Antigo Testamento de novo? Aguarda aí, sossega, que você já ouviu falar que a cereja do bolo vem depois? Pois é, essa aqui é a cereja do bolo. O melhor está por vir. Malaquias 3, 8 e 9. Pode um homem roubar a Deus? Contudo vocês estão me roubando. E ainda perguntam: como é que estamos te roubando? Como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está roubando. Então dentro da igreja, nós não podemos ignorar este princípio, e nem tratá-la com peso. Porque nós não estamos falando com peso aqui, nós estamos falando sobre o princípio. E a palavra de Deus é libertadora. Amém, queridos? Amém? Que não seja peso para nós, seja libertador. Olha só que interessante. Muitos tentam racionalizar esse princípio. E às vezes falam: mas pastor, isso aqui ainda está no Antigo Testamento. Pois é, queridos.
Mas deixa eu dizer uma coisa para você. No versículo 6, no capítulo 4, versículo 6 de Malaquias, diz o texto ali, ó: de fato, eu, o Senhor, não mudo. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Sabe o que Deus está dizendo? Princípio é princípio. No antigo e no novo. Não adulterarás foi criado quando? No antigo ou no novo? No antigo. Funciona no novo? Você pode ter outra esposa? Você pode ter outro marido? Pode ou não? Ué, mas princípio é princípio. Você pode matar? Pode roubar? Não. Por quê? O princípio do antigo permanece no novo. Então não tem desculpa. A gente fala assim, está no antigo, está no novo. Ei, a Bíblia é completa. Seja no antigo ou seja no novo. É a Bíblia, é a palavra, é o Senhor. É Ele que governa, é Ele que é dono de tudo. Nós não somos donos, nós somos mordomos. É Ele que comanda, é Ele que governa a minha vida e a sua vida. Amém, amados? Que Ele governe os nossos recursos. Então, por favor, à luz da palavra de Deus, não adianta você falar assim para mim, para com esse discursinho, porque é do antigo e não no novo. Não, Deus não muda. Deus não ia escrever outra coisa. Deus continua o fluxo dele. Nós estamos lendo aqui vários e vários versículos sobre isso. Pastor, às vezes você pode perguntar, mas dízimo é coisa da lei, hoje a gente está na graça. Pois é, mas o mesmo período do dízimo é estabelecido essas leis. Não adulterarás, não roubarás, não pode matar. Então princípio é princípio. Você pode dizer comigo com alegria, dizer assim comigo, princípio é princípio. É isso, aleluia. Outra coisa, Caim e Abel, até uma lutinha ali, né? Básica. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, Abel por sua vez trouxe as partes gordas. A Bíblia é bem enfática, né? Trazia aquela picanhona, né? As partes gordas das primeiras crias do seu rebanho, primeiras crias. E o Senhor aceitou com agrado Abel a sua oferta, mas não aceitou a de Caim. E eu sempre digo isso aqui com vocês. Deus aceita antes o ofertante do que a oferta. Agora vamos lá. Deus não disse, do rebanho, pegue qualquer... Imagina só Deus falando assim, viu? Desse rebanho aqui, pega qualquer um aí e me dá. Deus falou assim, o primeiro que nasce é o primeiro. Sabe onde está o problema de Caim? Antes do homicídio, antes de ter matado o seu irmão, é porque Abel respeitou o princípio, Caim não. Não é porque uma era hortaliça, verdura, e a outra era animal. Abel deu o primeiro, aquele que estava já parrudo, saudável, e entregou a Deus. Sacrificou a Deus. Caim viu que não consegui vender na feira. Mas vai sobrar mesmo, vou entregar para Deus. E deu para Deus. O que Deus fez? Eu não sou Deus de resto. Eu não sou Deus de resto. E aí, a Bíblia diz que a oferta de Caim foi rejeitada. E aí o que aconteceu no coração de Caim? Se acendeu a ira. Você percebe a mordomia? A mordomia, agora, escute bem isso. A primeira parte é a parte redentora. Entregue ao Senhor a primeira parte. Porque com certeza Ele vai redimir o restante. Gente, isso é muito forte. Isso é muito forte. É muito forte. E último exemplo para orarmos. Isaac e Abraão. Ou Abraão e Isaac. A história você sabe. Abraão não podia ter filhos. Sara, já avançado de idade. Mas Deus deu a promessa. E nós cremos num Deus que quando Ele fala, Ele cumpre. Ele patrocina, Ele fala, eu vou dar. E aí diante dessa palavra,
Abraão agiu a fé, foi pai da fé. E por que Abraão foi o pai da fé? Porque Abraão pediu a promessa veio. E quando Deus pediu a promessa, Abraão entregou. Se Deus pedir o teu carro, se Deus pedir a tua casa, se Deus pedir algo que você tem maior estima, você entrega para Ele. Já parou para pensar nisso? Agora Abraão, ele pode ter batido a cabeça na parede, questionado Deus, mas na hora da prova, ele falou assim: Senhor, o Senhor me deu, é teu, eu devolvo. E aí nós lemos o texto, que quando Abraão chega no sacrifício, Isaac pergunta: papai, e o sacrifício? O que Abraão responde? Deus proverá. Na hora da prova, pergunte a Deus: Senhor, e agora? Ele vai te responder: filho, Deus proverá. Eu proverei para você. Quando Abraão pegou o cutelo, colocou Isaac estendido, ele foi matar Isaac, veio o Senhor dizendo a Abraão: Abraão, para, porque agora eu sei aonde está o teu coração. Será que na prova que nós vivemos, no momento mais difícil da nossa vida, nós continuaremos sendo fiéis a Ele? Se é santa parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também serão. Você quer ser próspero em Deus? Seja um mordomo fiel. Não é só no que você entrega, mas é a sua postura, o seu comportamento de amor a Jesus. Não seja crente só na igreja. Não seja um adorador só no culto, mas quando você está dirigindo, quando você está no trabalho, quando Deus fala com você e diz: olha, entrega isso para mim. Aí você às vezes reluta, mas Senhor, por amor eu entrego. Quando você entrega, Deus vê a intenção do nosso coração. Deus não está aqui para nos matar. Deus está aqui para trazer nesse princípio bênçãos sobrenaturais. Queridos, você tem potencial. Deus te levantou com um potencial gigantesco. E eu quero orar nessa noite, porque às vezes tem algo impedindo o seu crescimento financeiro. A sua mordomia cristã, não é só financeiro, mas a mordomia geral. Você era uma pessoa que servia tanto o reino, era uma pessoa que servia tanto com amor, com paixão, mas algumas coisas te decepcionaram. Você já viu exemplos maus de situações que empregaram mal aquilo que você entregou ao Senhor? Tudo bem, o Senhor que vai cuidar. Você não entregou para o pastor, para o líder, você entregou para o Senhor, é do Senhor. A Bíblia diz: é do Senhor. E às vezes fechou o seu coração. Você está retendo. E você ainda não se apercebeu que não é retendo que você tem mais. Quando você retém, você tem menos. Porque a lógica não é humana, é sobrenatural. Às vezes você decepcionou tanto, você fala assim: meu Deus, como eu fui usado, manipulado. Ei, mas o que está prometendo para nós não é um homem, é a palavra, é o Senhor. O primeiro sempre redime o restante. Vamos aplicar o nosso coração no Senhor. Deus sempre olhará o nosso coração. Deus sempre honrará o princípio do primeiro. Fique de pé, vamos orar. Eu creio que o Senhor quer trazer nessa noite uma libertação sobre nós, uma atmosfera redentora. E às vezes você precisa colocar algo para Deus,
e orar ao Senhor, dizendo: Senhor, eu quero que a minha mordomia seja saudável. Querido, isso é tão poderoso, tão restaurador, tão sobrenatural, que à medida que eu sou fiel ao Senhor, eu estou garantindo o sucesso da minha geração. Meu Deus do céu, meu Deus. Eu vou até ler um texto que a pastora Edna passou para mim. Meu Deus, nós vamos orar já, queridos, mas eu preciso estar com vocês aqui. Eu vou até procurar aqui, pastora Edna, o que a senhora me mandou. Ela falou assim, falou comigo chorando de manhã: pastor, olha isso, olha isso. E a gente chorou junto ali, né, pastor? Meu Deus, é muito forte. Hebreus 7. Segura aí, gente. Você já vai comer a sua pizza, você já vai comer o resto do almoço. Fica tranquilo, peraí. Fica bravo comigo não, fica bravo comigo não. Hebreus capítulo 7, versículo 8. No primeiro caso, aqui está falando sobre sacerdócio. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, 4, versículo 4. Pra você entender o contexto. Hebreus 7, 4. Considerem a grandeza desse homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos seus espólios. Isso é o Antigo Testamento, gente. Abraão inaugurou a cultura. Mas lá na frente fala-se de Melquisedeque ainda, que foi mais antigo. Versículo 5. A lei requer todos os sacerdotes entre os descendentes de Levi que recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Estes homens, porém, que não pertencem à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aqueles que tinham as promessas. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro caso, é aquele de quem se declara que vive. Gente, a minha fidelidade garantirá o futuro da minha descendência. A minha descendência será abençoada se eu for fiel hoje. Por favor, me entenda. É princípio. Ninguém quer roubar o seu dinheiro. Ninguém aqui quer manipular você. Mas eu quero que você seja muito abençoado. De chegar a ter para abençoar muitas pessoas. Que você tenha saúde emocional, porque a falta do dinheiro traz desesperança. Eu creio num Deus que prospera. Nós queremos num Deus que supre as nossas necessidades. Queridos, isso é a palavra, isso é princípio. Eu creio, meu Deus, como eu creio na palavra de Deus. E uma atitude sua de fidelidade vai romper e destronar o trono de Mamon sobre a sua vida. A Bíblia diz que se formos fiéis no pouco, Deus nunca rejeita uma oferta que vem do coração. Se foste fiel no pouco, no muito Ele vai nos colocar. Mas a gente precisa romper. Nós precisamos pedir para que o Senhor quebre a nossa religiosidade, quebre as nossas fortalezas, abra os nossos olhos, porque nós estamos num ambiente de cura. E Deus quer libertar muitas pessoas. Feche os seus olhos em nome de Jesus.